Antes de começarmos isto, não sei porque eu esqueci, antes de começarmos, nós temos o maior milagre que aconteceu neste ministério desde que o Senhor me enviou até vocês. O maior milagre e maravilha que já aconteceu. Eu sei que vocês viram aleijados andar, mas o maior milagre e maravilha que já aconteceu. Desde que o Senhor me trouxe, me enviou para a igreja, nós temos este milagre agora e arrependeu no Brasil. Finalmente o Brasil pegou o prêmio. Aleluia! Isso é uma maravilha que aconteceu no Brasil sob a Bispa Luciane de São Paulo. Poderosa maravilha, um poderoso milagre aconteceu no Brasil. Pelo decreto que eu fiz enquanto eu estava de pé aqui, há poucas semanas atrás, no dia 11 de novembro, recentemente. É a maior maravilha. Até mesmo agora nós estamos no processo de desvendar este milagre, esta maravilha. Do Brasil, o povo maravilhoso do Brasil, a maravilhosa nação do Brasil, a maior maravilha que já aconteceu desde que Deus me enviou. Acabou de acontecer no Brasil. E hoje nós celebramos na rádio. Eu não estava na rádio, não pude sintonizar. Mas é impressionante o que veio de lá. Esta condição é chamada miotubular, centronuclear, miopatia. Miotubular, centronuclear, miopatia. Este jovem de 18 anos, no Brasil, ele nasceu com esta condição. É uma condição genética. É uma condição terrível, onde os músculos, as pernas, o cérebro, eles não podem coordenar. Eles não podem coordenar. É um tremendo choque ter uma criança assim em sua casa. Agora mesmo, ele está demonstrando para nós como que ele costumava subir descer a escada. Mas até mesmo para ele fazer isso que ele já fazia antes, já era uma grande conquista. Porque ele mal podia comer. Porque os músculos não podiam coordenar. Então ele não podia coordenar. Então ele não podia coordenar os músculos da face. Então algumas vezes pessoas assim tinham que ir. Normalmente pessoas com essa condição têm que ir para o hospital até para ser alimentados por tubo. Josué Yuri, em São Paulo. São Paulo, Brasil. Então, este menino, 18 anos, se você procurar na internet esta condição que ele tinha, miotubular, centronuclear, miopatia. Você vai ver que normalmente essas pessoas ficam deitadas. Mesmo pessoas, quando têm, mesmo até com 18 anos, pessoas que têm essa enfermidade, podem até ficar deitadas. Você teria que conseguir para eles uma cama para se mover. É inacreditável. Então, este pastor, um pastor muito sério no Brasil, ele recebeu uma criança nesta condição. Até mesmo para ele se mover assim na escada, já foi uma grande conquista. Isso que ele já fazia antes.
Mas quando o Senhor agora decretou, no dia 11 de novembro, 2 ou 3 semanas atrás, 3 a 4 semanas atrás, 4 semanas atrás, esses são os documentos médicos dele, que os médicos deles, que eles nos enviaram hoje. Josué Yuri Braga. And these are measurements. Okay, I don't know where they're going because we were reading. Yeah, it was really, it's a estadio médico. Ele diz, atestado médico. So there was one I was reading before. Yeah, sim. So this was the heart. O coração dele. The heart had enlarged. Their heart, the whole body is affected. O corpo inteiro é afetado, mas o coração dele aumentou, cresceu. E era um coração como o coração de um homem de 90 anos. Todo o corpo, essencialmente, é destruído por essa enfermidade. Então, para eu poder ler, o coração dele, em novembro, até o mês passado, os médicos diziam que ele iria morrer, porque o coração tinha crescido tanto. E ele sabia que ele iria morrer. Em novembro, eles disseram para os pais se preparar porque ele iria morrer. Mas não foi a data foi 2016, mas o coração dele estava muito crescido. Então, estes são os documentos que o hospital e os médicos liberaram para nós, eles enviaram para nós hoje. Josué Yuri Braga. Antes da cura, o eletrocardiograma dele no Brasil. E você vê o nome dele, o número do paciente está lá. F027360. Então o sexo é masculino, ele é masculino. Então você vê a data, os médicos podem traduzir essas coisas. Tremendo. Condução pelo ramo direito. Distúrbio de condução pelo ramo direito. Essa é a condição em português. Então agora, eles também enviaram para nós os documentos. Há um grande choque aqui. Até mesmo o diretor de serviços médicos deste país, do Quênia, o sênior deputado de serviços médicos neste país, Dr. Toromo Koche, ele disse que este é o maior milagre que ele já viu na vida dele. Eu não sei se ele vai poder vir ao vivo, nós estamos tentando trazê-lo ao vivo. Então ele virá ao vivo. Nós vamos transmiti-lo aqui, Dr. Toromo Koche, que é o diretor sênior de serviços médicos do condado de Nakuru. Então, muito poderoso. E você vê a data da condição dele aqui. É um atestado médico confirmando que ele está registrado no programa de crianças com deficiência. Reabilitação de crianças com deficiência. É um atestado médico. Esse agora é um atestado médico, é um documento médico. Então está escrito lá F27360. Você pode ser instituição. É um instituto para crianças deficientes, para reabilitação de crianças. Aleluia, muito poderoso.
Novamente, o cardiologista, então, eles no Brasil, eles nos enviaram hoje, enquanto estavam celebrando a cura dele em São Paulo, no Brasil, um momento poderoso. Aleluia! Aleluia! Eu posso ver que depois do corona eu vou voltar ao Brasil. Aleluia! Normalmente, aleijados andam lá. É uma situação muito grande quando o Senhor me leva lá. Então, o próximo documento, Josué Yuri. Aleluia! The doctor é Juliana, a médica que assinou. Então, esse é o ecocardiograma confirmando que agora as câmeras do coração dele estão normal. Foi uma situação ruim, o coração estava aumentado, o cérebro não coordenava os músculos, então ele mal podia comer, porque ele mal podia mastigar. Porque os músculos têm que mover para você mastigar. Este é realmente muito grande. Eu nunca tinha visto nada disso. Como eu disse, se você for aos jornais médicos, às pesquisas médicas e pesquisar esta condição, miotubular centronuclear, miopatia miotubular centronuclear, se você for até o centro de pesquisa médica e puxar isso, você vai ver que se ele... Normalmente, as pessoas que têm essa enfermidade, quando chegam aos 20 anos de idade, eles têm que ficar deitados numa cama, com rodas, têm que alimentar por tubo, levar para o lado de fora. À medida, quando ele chegar, se ele chegasse aos 20 anos com essa enfermidade, dali para frente, todo o corpo dele iria paralisar. Então, este é o maior milagre que já aconteceu neste milagre. Então, eles me enviaram porque é uma condição genética. Tudo que os médicos do Brasil puderam fazer foi apenas aconselhar os pais para dizer que não deveriam ter outro filho assim. Então, este pastor, o pai do menino, é um pastor muito sênior no Brasil. E este pastor muito sênior do Brasil, como é que ele soube através de nós? Ele estava preso nesta condição. Esta pastora, na verdade é a pastora. Ele estava totalmente preso com esta condição, com esta criança. Então ela disse à mãe: deixa-me procurar na internet. Na verdade, a mãe queria saber a respeito do arrebatamento, da vinda do Messias. E ela foi na internet. E então ela foi de encontro, ela encontrou os dois profetas de Yahweh no YouTube. Então ela começou a acompanhar e a ouvir. E ela é uma pastora muito sênior. Ela ficou muito chocada que alguém finalmente apareceu em cena, que está repreendendo o pecado na igreja e pregando a justiça e anunciando a vinda do Messias, anunciando que a igreja deve voltar à santidade e pregando arrependimento. Então, quando ela checou, ela viu milagres, milagres orgânicos. Nós estamos falando a respeito de quando os próprios médicos podem vir e testemunhar com total documentação, como esta que você está vendo na sua tela agora. E foi assim que ela começou a se conectar conosco e a seguir os cultos, a seguir as mensagens, até que em 11 de novembro deste ano, 2 semanas atrás, quando
um mês atrás, quando eu decretei que se você tem alguma condição, alguma enfermidade, eu decreto agora que eu decreto a sua cura. Então todos vão se lembrar deste dia. Eu decretei isso antes de começar o culto. Está em toda a internet. Eu comandei cura naquele dia. Este é o comando que fez uma maravilha. Não apenas levantá-lo, mas agora, mesmo para os médicos que examinaram esses documentos agora, é uma maravilha. É uma maravilha. Porque antes de tudo, os médicos aqui estão dizendo, esta pessoa é uma nova pessoa que foi criada. Porque o tipo de células com as quais ele nasceu, não poderia. Ele não poderia levantar, ele não poderia fazer nada. É por isso que os médicos daqui até disseram, quem tem um filho assim não deveriam ter outro filho, porque é genético. Então é impressionante o que está acontecendo, que agora, eventualmente, é muito impressionante, porque agora, os médicos daqui que examinaram os documentos estão dizendo, na verdade, nós temos o diretor de serviços médicos. Ele vai descrever isso, porque ele disse que para este rapaz fazer isso que ele está fazendo, veja isso, até falar, eles estão dizendo, um material genético totalmente foi criado. Ele não poderia fazer isso com as células que ele tinha antes. Ele não podia. Houve uma grande celebração lá. Senior Deputy Archbishop Luciane. Kulikuwepo na sherehe kubwa kabisa huko na naibu Bispa Luciane hoje. Foi muito grande hoje. A família desta pastora e deste pastor, o pai deste menino é pastor, os pais deles são pastores, muitos sêniores. Os médicos vieram ao ar hoje e compartilharam. Quando eles viram os exames, eles disseram, não, isso não é possível. Com as células que este menino foi criado, isso não seria não seria possível. O decreto que os profetas do Senhor fizeram daqui, o Senhor criou novas células, um novo material genético. Naquele 11 de novembro deste ano. Então, este é o maior milagre que já aconteceu neste ministério. Uma nova pessoa foi criada. Uma nova pessoa foi criada no poderoso nome de Jesus. Uma nova pessoa foi criada neste rapaz. Daquelas células antigas que ele tinha, aquele material genético que ele tinha que produzia este tipo de célula, que é chamado myotubular. Can you say it on the microphone? Myotubular centronuclear myopathy. Miotubular centronuclear. Miopatia miotubular centronuclear. Uma pessoa que tem este diagnóstico não poderia fazer isto. Mesmo com todos os hospitais do Brasil, ninguém poderia fazer nada por ele. Então, isso tornou-se uma grande história, uma grande celebração, uma grande maravilha. Esta foi a maior milagre que já aconteceu. Isso ainda é uma história que está se desenvolvendo. Haverá muitas celebrações que vão começar agora. Nós vamos continuar celebrando. Nós vamos tentar trazer médicos do Brasil juntamente com os médicos do Quênia. Nós vamos tentar reunir doutores médicos para fazer uma discussão sobre este assunto.
It's going to be a big one. será um grande. Por quê? Kwa sababu Even for him, the doctors to mention Porque that he até was, mesmo this para os November, they médicos want the parents mencionar, that he will die. eles ainda alertaram, os médicos That was avisaram about que este waliona menino ele iria wazazi wake morrer, kwamba hii Novemba alikuwa anaenda kufa, That he's going que to ele die. iria kwamba morrer. anaenda kufa. Because we are told the heart was so Porque swollen. eles nos foi dito e os exames mostram que o coração estava muito inchado, grande, e não teria como reverter este processo. And so they told the Então, Na kwa hivyo wakaambia parents to wazazi wake prepare for the worst. os pais estavam preparados And para o yet pior. his organs, I'm told, some of Entretanto, them alguns are órgãos 95, deles, I know there is a WhatsApp going on where the team at the radio are sending a lot of details that came out. a equipe da rádio está enviando. Então, o que foi que aconteceu hoje, os detalhes que os médicos deram hoje, eles disseram, então os médicos aqui que vieram ao ar na rádio falaram que o coração dele seria como o coração de uma pessoa de 90 anos, uma pessoa de 90 anos, então o cérebro. Eu sei que a equipe da rádio estão compartilhando muita informação, então nós vamos poder compartilhar aqui. É uma condição inacreditável. É uma enfermidade genética, como eu disse, uma enfermidade genética. É uma condição terminal que vai degradando. É progressiva, vai degradando. It's a serious degenerative disease. É uma séria enfermidade degenerativa. É uma séria enfermidade degenerativa With no cure, que não tem ambalo cura, halina tiba. causes extreme muscle weakness, que causa extrema fraqueza muscular. the cardiovascular system suffers complications O and fails. problema cardiovascular sofre complicações ao longo do tempo e pode falhar. Resulting in hypertrophy. E à medida, Hypertrophy increased rather. It increased in size. na medida que vai passando o tempo, o coração poderia ir aumentando. Ele está descrevendo o que está, Dilated qual cardiomyopathy. seria o processo pelo qual Josué estaria passando se o não tivesse intervido. When he was a baby, he did not even have strength Quando ele to era um cry bebê, because ele the não muscles were tinha too weak. força para chorar, porque os músculos eram muito fraquinhos, os músculos dele. He could not even show facial Ele expression. não demonstrava expressão facial, porque os músculos eram extremamente fracos. É por isso que ele mal podia comer. Ele não podia demonstrar expressão facial, porque geneticamente os músculos eram muito fracos quando ele nasceu. When he's happy or he's crying, Quando he ele could not estava even cry. feliz ou chorar, ele não tinha como demonstrar, ele mal podia chorar, porque os músculos eram muito fracos. Ele queria chorar, mas ele não conseguia, porque precisava de um esforço para falar. Ele também sofria de disfonia, que é dificuldade para falar. And his face had difficulty to swallow, and A that's face why, dele you see, they were tinha feeding him at home in tubes, but when they saw that tinha sometimes they dificuldade shrank so much, para- emaciated, they have to rush him to hospital and put him on tubes to feed him Normalmente, from their estas tubes. crianças, quando eles têm esse problema mais grave, eles têm que ser levados às pressas para os hospitais para poder ser alimentados por tubo. É uma situação bastante grave. To feed him in tubes in the ICU. Normalmente, eles alimentam essas crianças que têm esse tipo de enfermidade nas His UTIs. neck was so No weak caso dele, that, o pescoço his neck era was tão so weak fraco that when he tried que to get quando up, ele the head tentava knocked on the floor. levantar para andar quando ele era pequeno, a cabeça pendia para frente e batia, ele caía de boca no chão e feria-se. So he would always hurt his teeth, his lips and Então, teeth and forehead, wherever he o stood, rosto if he tried to dele lift like this, estava his neck would sempre fall to the soil, machucado, to fall sangrando, down,
Cada vez que ele tentava levantar, o pescoço era tão fraco que não conseguia suportar o peso da cabeça. Então, a cabeça empurrava o corpo para frente e ele caía de frente. Estava sempre machucado, sangrando no lábio, na testa. Então, ele estava sempre machucado no rosto. Por causa disso, ele caía. Quando ele tentava levantar, ele caía de frente. A face dele estava sempre sangrando, sempre machucadinha, porque cada vez que ele tentava levantar e dar um passo, o pescoço, a cabeça forçava o corpo a cair de frente. Ele mal podia segurar as coisas com a mão. Naquele dia 11 de março, os pais, o pai dele estava escrevendo com uma caneta e a caneta caiu no chão, seguindo, acompanhando este culto. Eles são pastores sêniores, os pais do Josué. Os pais de Josué são pastores sêniores. Então, eles estão seguindo este ensinamento com muita atenção. Então, quando a caneta do pai caiu no chão, Josué levantou, simplesmente levantou da cadeira, abaixou no chão e pegou a caneta. Então, os pais ficaram chocados, porque vocês podem imaginar que não dá nem para processar o que o Senhor fez, porque ele fez isso com muita naturalidade e os pais ficaram chocados. Ele tinha também, isto significa que também pelo problema muscular, ele tinha incontinência intestinal. O intestino não tinha um músculo para reter as fezes, então ele liberava. A boca dele, os lábios sempre abertos, porque os músculos da boca eram muito fraquinhos. Ele não conseguia manter a boca fechada, os lábios fechados. Então, escorria sempre uma baba que tinha um odor muito forte, que cheirava bastante mal, mostrando a condição interior dele. A boca sempre aberta, porque os músculos não sustentavam. Também afeta o cérebro. Então, ele tinha desordem para aprendizado. Ele tinha... Você pode imaginar, todo o ser dele é afetado pela enfermidade. O aprendizado era muito lento. Ele tinha dificuldade para falar, ele falava bem devagar, e quando alguém falava com ele, ele demorava para responder. Ele sofria de catraparesis, significando que a força, os músculos eram muito fracos, que também é uma das consequências da paralisia cerebral. Tetraparesis. Vocês veem também o tamanho dele. Eu disse que agora, que até mesmo quando ele viu, depois do dia 11, quando ele olhou ele mesmo na foto, ele ficou chocado de ver o corpo dele desenvolveu tão rápido. Veja, ele já é até mais alto do que os pais. Na verdade, o ombro dele era muito menor, o braço muito mais fino. Ele estava com todas estas condições lá, os músculos muito fracos. Era uma condição genética. Josué Yuri Braga, de São Paulo, Brasil. Muito poderoso. Este é o maior de todos. Este é um pastor, o pai dele é um pastor muito sênior no Brasil. Mas ele estava vivendo então esse tipo de testemunho na sua família. Então você pode imaginar o dilema. A agonia e a dor dos pais, dizendo para as pessoas que Jesus cura. Ele queria dizer para as pessoas que o sangue de Jesus tem poder. Entretanto,
você tem uma condição como essa em casa. Você pode imaginar o que o Senhor fez nesta família. Ele restaurou não apenas o menino. É uma maravilha o que aconteceu. É uma maravilha porque agora o que eu quero que seja feito, se há alguma forma, tem uma forma específica das células que ele tem. As células que ele tem uma anatomia específica, que se você for até os jornais, essas células muito fracas, se você for até os tratados médicos, seria muito bom se pudesse ser feito um exame agora destas células, para ver que tipo de célula o Senhor deu para ele agora, para que ele possa estar de pé desta forma. Porque este rapaz agora ele tem 2 registros. Porque os médicos que vieram a bordo hoje na rádio, eles disseram que o Deus dos poderosos profetas deve ter mudado totalmente as células dele, devem ter mudado o cérebro. Aqui, com o comando de onde eu estou pregando aqui, este é o maior de todos os milagres. Esta é a maior unção desde que este ministério veio. O maior kubwa kabisa, kwa sababu naibu mkurugenzi wa afya na matibabu ambaye alikuja moja kwa moja hewani leo hii alisema ya kwamba hii ni lazima ilikuwa kubadilisha kwa zile seli todo o material genético dele e DNA deve ter mudado totalmente e produziram novas células que agora são fortes, permite que ele feche a boca, que ele fique de pé, que ele ande, que ele fala e também ouvir em um instante. Nós estamos falando de 4 semanas atrás, um movimento brusco que ele fez de abaixar e pegar uma caneta do chão. Ni lazima ziwe zilibadilishwa kikamilifu kabisa kwake yeye kuweza kutembea. A vida e a família deste pastor é um pastor são pastores muito preciosos no Brasil, muito sênior. Aleluia para o Senhor fazer isso naquela casa. Um poderoso pastor no Brasil estava na sua casa com esta situação. Então, nós vamos esperar para os deputados, o diretor de serviços médicos, nós estamos esperando para ele vir, para ele checar e explicar a seriedade daquilo que aconteceu aqui. É uma maravilha. Ele diz, isso é impossível, isso não poderia acontecer, não é normal, é uma maravilha. Aleluia. Então, o decreto que aconteceu aqui em 11 de novembro, bem aqui na frente de vocês, como uma brincadeira, quando eu disse, eu agora decreto a unção de cura do Senhor que vem até vocês. O sangue de Jesus vem até vocês para que o Senhor possa curar vocês de todas as suas condições. Todos aleijados andem, todos os tipos de enfermidades, problema cerebral, tudo seja falências renais, condições cardíacas, todos os tipos de câncer, enfermidades do câncer, de câncer, açúcar no sangue. Todas as enfermidades. Impressionante. A quantidade de poder que saiu daqui no poderoso nome de Jesus. E atravessou o oceano. E foi do outro lado do Oceano Atlântico. Até o Oceano Atlântico. Até o Brasil. E agora, olha o que está acontecendo lá. Brasil agarrou o prêmio. Esta é a maior maravilha de todas. A cura das curas.
the Lord and he came in his Eu cloud, sei that is que too quando big. eu I'm chamei not o talking Senhor about that. e ele I'm veio na talking nuvem, isso é about muito among grande, them. mas eu estou falando entre as curas. Entre as curas do Senhor. Katika wingu lake, hiyo ni kubwa kabisa, lakini inazungumza kuhusiana na uponyaji. Among the Entre as Miongoni curas. mwa uponyaji. This is Isto top, é Hii ndiyo top. juu kabisa. that new genes before. Que novos genes foram formados. Novo DNA. New cells Novas células que foram formadas instantaneamente também. Ai, vai ter, demoraria muito tempo para formar todas essas células. Cellular differentiation, Diferenciação de células. replication na hayo yote. Para essas células se desenvolveram, mas neste caso foi rapidamente, em um momento. E essas células novas, elas tomaram o lugar das outras células antigas. E trouxe para ele células normais para ele estar de pé assim. Na família deste pastor. Aleluia! Jesus é Senhor. Este é um tempo tão maravilhoso de celebração. E vocês podem imaginar. Você pode convidar instituições de pesquisa para vir estudar isto, porque esta é a maravilha das maravilhas. Porque agora, o que foi que mudou? Como é que as células deles são agora? Aleluia! É um tempo muito poderoso na história da igreja. Provavelmente agora vamos começar o nosso culto, mas então mais tarde, depois que fizermos o intervalo, então nós vamos voltar com todos os registros, porque eu sei que os dois médicos quenianos, eles estão tentando chegar até nós. Então mais tarde nós vamos trazer os dois médicos. Aleluia! Então foi isso que nós encontramos hoje. Um tremendo tempo na história da igreja. O decreto que eu fiz aqui, nesta família, na família deste pastor, uma família, um pastor muito sênior no Brasil, no poderoso nome de Jesus. Uma maravilha das maravilhas que levantou este menino. Então, nos foi dito que eles seguem fielmente os ensinamentos. No Brasil, eles estão seguindo em grandes números. Eles estão acompanhando esses cultos num número muito grande de pessoas no Brasil. Primeiro, eu acho que eles têm uma grande internet. Quando eles têm o Twitter, eles têm grandes números no Twitter. Quando vem os números de Twitter, são números muito grandes. Lá na língua portuguesa, lá na internet para os cristãos. Então ele também estava seguindo. Então nos foi dito que uma caneta caiu. Eles estavam na rádio hoje, vocês ouviram? Aleluia! Então uma caneta caiu e nos foi dito que este menino, ele levantou, estendeu a mão, abaixou e pegou a caneta e a mãe olhou e falou, ele está curado, porque ele não podia fazer isso antes. Josué Yuri Braga. Totalmente restaurado, de pé, sozinho, andando sozinho, indo. Há pouco tempo atrás ele tinha ainda incontinência intestinal, agora ele não precisa mais. E também não podia fechar a boca, porque o lábio, a mandíbula, o músculo era muito fraco, o coração crescido. Uma tremenda maravilha, uma maravilha aconteceu aqui. Então, provavelmente nós vamos voltar neste milagre. Eu quero que um dos médicos venha ao vivo para falar. Quando você ouvir o que o médico vai falar, vai te chocar.
Yeah, so we will bring in the Então director nós of vamos medical trazer services in o Kenya, diretor Hivyo de basi serviços tutamleta médicos mkurugenzi wa do afya na Quênia, matibabu Kenya, the one who is familiar with this aquele que condition. conhece ambaye bem anajua esta kabisa hali condição hii. e este Na hali caso. hii. Tremendo, tremendo. ajabu. Aleluia! Aleluia. Jesus é Yesu Senhor. ni Bwana. Now standing Agora on de Sasa pé, amesimama kivyake. Josué Yuri Josué Braga, Yuri Braga. Braga. the revival O in Brazil, avivamento Uvuvio no kule Brasil, Brasil. in a very mighty de uma forma way, muito Katika njia kuu poderosa, kabisa. in the heart of the bem no coronavirus. coração Katikati do ya virusi vya coronavírus. Standing and then walking E the então stairs. agora ele Anasimama consegue na descer sasa as akitembea kwenye escadas. ngazi sasa. He now Ele can walk agora the stairs pode up and down. descer e Sasa subir anaweza as kutembea na escadas. kushuka kwenye ngazi. It's É unbelievable. inacreditável. It's a wonder. É uma Climbing. maravilha. E Olha ajabu como ele está kabisa subindo. akipanda. Meaning muscles are Os coordinated. músculos Kumaanisha estão ya kwamba sasa zile coordenando. misuli His zinajitegemeza. mouth is now A closed. boca Sasa dele mdomo agora wake fecha. umefunga. Now he can show Agora signs, he can ele, answer. ele, Sasa ele anaweza pode kuonyesha responder ishara, anaweza prontamente. He can Ele pode respond. Anaweza responder. kuitikia. When he's called, he can Quando respond. Wakati ambapo conversa anaitwa, com sasa ele, quando anaweza alguém kuitikia. chama ele, ele responde Aleluia. prontamente. Aleluia. Aleluia. He can Ele speak. pode Anaweza falar. kuongea. In fact, even his memory, Na he was teaching verdade, his parents how to a use the memória cell dele phone foi to tão record restaurada something, to record que pictures or ele something. agora His é ele memory que now, ensina his os brain pais, is now porque normal. agora o Sasa cérebro hata dele está ufahamu normal. wake uko They say kwa- it's É ele que está Na- ensinando os pais agora They say como he's lidar learning com very a fast. internet, com a He's tecnologia. learning very Ele fast. está aprendendo Eles sabem como muito anajifunza kwa haraka rapidamente, sana kabisa. muita Which is the brain is inteligência. catching up very, Isto very fast. significa que o Kumaanisha cérebro kwamba dele Mungu anashika vitu está haraka sana. regenerando Aleluia. muito rapidamente. Aleluia. So Aleluia. when blessed people, Então, Vyema, povo watu abençoado, wabarikiwa. we have a big service nós ahead temos of us grande Tuna culto ibada kubwa adiante de kabisa nós hapa mbele aqui. yetu. But what a mighty way Mas to que begin forma Lakini poderosa njia de kuu namna gani começar kuanza? with a mighty wonder in com uma Brazil. grande Na ajabu kubwa maravilha kabisa no kule Brasil, In the mighty no name of poderoso Katika